Declare o nome de Jesus. É por Ele que aqui estamos, é nele que confiamos, é Ele quem verdadeiramente tem o poder. Glória a Deus por isso. Como é bom saber que podemos contar e clamar o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu quero convidar você, vamos refletir a respeito desse nome e do que Ele fez por nós e o que isso nos garantiu. Retornando ao livro de 1 Coríntios, estamos quase finalizando e ainda temos aqui um pouquinho do capítulo 15 antes de entrarmos no último capítulo. 1 Coríntios capítulo 15, abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 35. Primeiros Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne, um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves, outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. Versículo 42. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual, pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é o Espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como homem terreno, os que são do céu são como homem celestial. Da mesma forma que agora somos como um homem terreno, algum dia seremos como um homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: ó morte, foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. É a lei, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Amém? Que texto
poderoso. Texto de 1 Coríntios, em especial, esse trecho que nós lemos, é um texto que resume de maneira grandiosa aquilo que literalmente nos mantém de pé. Paulo segue aqui, como nós temos visto por todos esses domingos, por todo esse ano, a dificuldade e, ao mesmo tempo, o amor que Paulo tem em ensinar aquela igreja. Uma igreja difícil. A igreja de Corinto é uma igreja que representa em muito a igreja que nós vivemos atualmente em termos de realidade, em termos de século. Ela parece ser extremamente atual. Parece que os irmãos da igreja de Corinto são irmãos do século 21. O que nós acompanhamos nas cartas, as dificuldades e as lutas são muito particulares ao ser humano, fazendo com que essa carta se torne extremamente atual. E quando eu falo de irmãos contemporâneos, eu não estou dizendo a realidade da Memorial, eu estou falando a realidade dos crentes nos nossos dias, como igreja evangélica brasileira. E Paulo vem acompanhando e seguindo, ele trata ali problemas. Ele trata problemas que eles tinham, problemas de ordem moral, ele trata a questão de acordo com a igreja, ele traz a importância do culto, ele começa trabalhando a ação do Espírito Santo, o que significam os dons, e aqui ele entra, nesse capítulo, ele entra no cerne da crença. Inclusive, ele, como já dito na semana passada, esse é um capítulo onde ele entra literalmente na teologia da igreja. E quando a gente percebe que uma coisa começa desalinhando, ela vai desalinhando tudo. E é óbvio que a maneira de pensar equivocada leva a práticas equivocadas. Não é à toa que a Bíblia tem, no Antigo e no Novo Testamento, verdadeiros apelos a respeito de que precisamos, de fato, conhecer a palavra de Deus. Da necessidade que temos de entender a palavra e, através da palavra, analisarmos o contexto em que vivemos. E Paulo está corrigindo, porque essa igreja, por incrível que pareça, com a quantidade de problemas que tinham, com a quantidade de divisões, com a quantidade e com o orgulho acima da média, era uma igreja que acreditava que já vivia uma experiência espiritual de maneira sobrenatural, ou seja, eles tinham entendido que por causa da manifestação e ação do Espírito Santo, eles já tinham sido transformados. Aquela igreja acreditava que eles já estavam no ápice da relação deles com Deus, que eles eram perfeitos. E Paulo está aqui ensinando e mostrando, não são. Eles entendiam e se achavam completos em termos de suas crenças, mas dentro da própria igreja existia uma divisão de pensamento onde alguns irmãos, por incrível que pareça, não acreditavam na ressurreição. Alguns não acreditavam que a ressurreição de Cristo era literal, e outros acreditavam que a ressurreição de Cristo havia acontecido, mas que o ser humano não ressuscitaria. E Paulo aqui está, então, de uma maneira absolutamente tranquila, ensinando e mostrando, e talvez alguns pensem, nossa, mas por que a gente precisa aprender ou ouvir a respeito da ressurreição? É provável que você, escutando ou lendo esses versículos, até comece a achar que esse é um assunto muito distante da sua realidade. Mas o que nós vimos já na semana passada é que a ressurreição e a crença correta em tudo o que envolve a ressurreição de Cristo e a nossa, reflete inclusive no jeito em que vivemos. Essa é a grande questão. Eu não canso de falar, de ensinar e de comentar a importância de entender ou a profundidade, o valor que tem quando nós entendemos plenamente as coisas e como isso influencia na nossa vida. O segredo do apóstolo Paulo é esse, eu já falei aqui dezenas de vezes e eu espero que você se recorde disso. Eu espero que não fique perdido em uma pregação. Mas Paulo entendeu
Paulo reconheceu. O que fazia Paulo ser alguém completamente fora da curva era o fato de que ele havia entendido plenamente quem Deus era, quem ele era e o que Deus queria. E isso era mostrado por aquilo que ele entendia, inclusive, da ressurreição. A certeza que ele tinha, e ele finaliza o capítulo com esses versículos maravilhosos, deixam bem claro que a convicção que ele tinha na ressurreição de Cristo, que garantia a nossa salvação e, por consequência, a nossa ressurreição, de que o que vinha, o que nos espera na eternidade, é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa. E é por isso que Paulo dedicou a sua vida ao Senhor e não aos seus projetos pessoais. A maneira como você encara ou lembra da ressurreição influencia diretamente na maneira como você leva a sua vida. E essa reta final, Paulo está amarrando o argumento, e Paulo faz algumas perguntas muito interessantes. Paulo abre a questão fazendo a pergunta, ele diz: alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? E ele mesmo diz, que perguntas bobas. Existe uma capacidade nossa, como crentes, de às vezes ficar focado demais em algumas coisas que não são o foco, né? As curiosidades. É gostoso também. O problema é quando a gente leva isso para o extremo. Mas ficar ali debatendo algumas coisas é interessante. Né? Como é que será que isso vai acontecer de fato? O que será que o texto está falando sobre essa questão do novo corpo? Mas isso são questões periféricas. É quase que um passatempo. Mas aquela igreja, por não conseguir responder determinadas perguntas, eles desacreditavam. Então, qual que era o pensamento misturado da cultura grega com o cristianismo? Era aquela coisa de que o corpo não presta, nada que vem do corpo é bom. Então, se não é bom, Deus não quer, não tem razão para que isso continue. Uma ideia de desvalorizar completamente o material. Essas discussões, às vezes, acabavam crescendo, e Paulo e alguns entendiam que não tem razão para Deus ressuscitar esse corpo. Até mesmo a ideia de que ressuscitar seria aquela visão que a gente, às vezes, até tem, né, do corpo já todo arrebentado, voltar a viver, uma espécie de infecção zumbi. Né? Os corpos estão ali, mas está todo mundo meio travado ali, o negócio não é intenso, era como se fosse religar. Não é essa a visão, e Paulo começa a explicar sobre isso. E Paulo usa uma analogia sensacional. Paulo vai fazer a comparação a partir do versículo 36 com uma semente. Nós temos, e de maneira didática, Jesus fazia isso. Jesus facilitava da melhor maneira possível o entendimento. Então, Jesus tinha uma linguagem acessível. Jesus usava as parábolas. Jesus fazia questão e se preocupava que as pessoas de fato entendessem o que ele colocava. Por isso que ele fez tantas histórias baseadas no dia a dia das pessoas. E Paulo usa uma analogia belíssima, porque ele usa a semente. O 36 fala: que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Paulo deixa bem claro, e usando a semente, de que existe uma continuidade. E ele usa uma expressão que ela marca a própria ideia do cristianismo. Eu não sei quantos lembram ou costumam fixar nessa questão da semente. Ele diz: a semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Aqueles que gostam, que lembram das aulas da escola, que fizeram as experiências
né? De colocar uma semente, de acompanhar o crescimento, de fazer ali o tal do feijão no copinho com algodão, né? Eu não sei se a nova geração faz essas coisas. Eu sei que a antiga fazia. Ainda faz, professores ainda fazem esses tipos de experimentos científicos na escola ou acabou? Acompanha tudo pelo TikTok agora. Acho que ainda existe, né? Ainda deve ter esse tipo de exercício aí na escola. Mas é interessante observar que, de fato, a semente, podemos usar a expressão que Paulo usa aqui, a semente acaba morrendo. Tem um tempo e ela começa a se transformar em uma coisa diferente. Queridos, as expressões que nós usamos no cristianismo são todas focadas nisso. Nós tivemos no mês retrasado, já estamos em dezembro, e eu me perco no tempo, a experiência maravilhosa do batismo aqui na igreja. O batismo tem como função mostrar o quê? Qual é a analogia? Morri para o mundo, e o que aconteceu para Deus? Nasci para uma nova vida, nasci para Deus. É essa analogia principal. É isso que Paulo começa a tratar de maneira muito incisiva. Lembrando que a ressurreição é fundamental nesse sentido. E Paulo deixa bem claro aqui falando, quando ele diz aqui o seguinte, um tipo diferente, no 36 ainda, né? A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Paulo começa, através desses exemplos, nos dar uma mensagem e nos fazer repensar em algo muito importante. Nós não temos o direito, nós não podemos nos dar ao luxo de permanecermos a mesma pessoa enquanto andamos nessa terra. Não é possível que você desenvolva de fato uma relação com Deus e você permaneça o mesmo. Não é possível que você passe pela experiência real da conversão, que um dia você desça as águas e permaneça exatamente a mesma pessoa. Se você falar para mim que é exatamente o mesmo, desde o dia que você desceu as águas, se foi nessa igreja, se foi em outra igreja, não importa quanto tempo passe, eu vou dizer para você o seguinte, temos um problema. Está errado. Não pode. Porque o que nós ouvimos o tempo todo é exatamente isso. É um desenvolver de uma nova vida. É o desenvolver de literalmente um novo nascimento. E Paulo está aqui lembrando sobre isso. E nós precisamos pensar, meditar a respeito disso nas nossas vidas. O que realmente tem mostrado, ou o que marca, quais são as características, o que é que aponta as pessoas que nos cercam. Elas enxergam algo mudando, em mutação. E aí a gente pode ter dois problemas. Porque elas podem olhar e não enxergar nada, o que significa que tem um problema. A semente deu errado. A semente não está frutificando. Ou elas podem olhar e ver uma mutação para pior. Aí o problema é dobrado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O cristianismo fala sobre isso o tempo todo. Estava conversando com a Nívia a respeito de pregação, de mensagem, e a gente comentando algumas coisas, a loucura que a gente vive nos dias de hoje, tem viralizado todo tipo de pregador. Para ajudar, ainda tem umas inteligências artificiais aí que andam simulando alguns cultos bizarros e algumas pessoas até acham que é real. Fui apresentado pela Suelen e pelo Eric, um pregador que eu não lembro o nome. Não vou dizer o nome, porque senão vocês vão procurar. E aí vocês vão ver. E aí, para minha alegria, é capaz de vocês compartilharem a pregação desse pregador nos status.
e não compartilham as aqui da igreja, né? É uma alegria para a gente ver essas coisas, né? Os doidos aí sendo mostrados, e a gente fica, rapaz, que é isso? Mas eu fiquei assustado, porque literalmente o pastor amaldiçoou a cidade. Já dei uma dica aí para quem está ligado, né? E comentando a respeito da dificuldade que se tem hoje, mesmo pessoas que se dizem crentes, pregadores do evangelho, igrejas que estão longe de pregarem uma mensagem de mudança. A época em que vivemos, o apelo das pregações não é para que a única mudança que as pessoas estão focando na vida não é a mudança interior, é a mudança financeira. As pessoas querem mudar de realidade econômica. O foco das pessoas hoje é buscar o melhor desta terra e não se preocupam em entender que o que vale mesmo não é esta terra. Quando Paulo está aqui aliando e dizendo, prestem atenção, a ressurreição é uma crença fundamental. Porque é ela que mostra como nós precisamos viver. Queridos, se você tem buscado a Deus, querendo mudar única e exclusivamente a sua vida material, afetiva, você corre um risco seríssimo de estar fora do que realmente importa. A analogia que Paulo faz com a semente, ela deixa bem claro e ela mostra a importância de entendermos e refletirmos o que de fato estamos ou se não estamos mudando. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, eu não vou dizer de igreja, mas de evangelho. O que de fato tem surgido da semente plantada? O que de fato nossas vidas estão mostrando ou demonstrando a respeito daquilo que precisa nascer? Paulo está aqui então mostrando que sim, os mortos ressuscitarão. Não é uma ficção. Tem uma música do Sérgio Pimenta que eu gosto demais. Que a letra diz, não é novela nem filme qualquer de ficção. Nem tem herói para na hora do apelo dar a solução. Na hora do aperto dar a solução. Tão certo como as horas irão passar. E aí ele continua cantando, dizendo, Cristo vai voltar, acredite ou não. Paulo está aqui dizendo à igreja, nós ressuscitaremos. Você acredite ou não. Porque foi algo conquistado. Paulo faz a analogia e coloca a questão da semente, e depois ele foca no principal, que é a transformação. Isso serve para explicar duas coisas muito importantes. Mais uma vez, evangelho que não traz transformação não é evangelho. Pregador que prega evangelho, que não fala em transformação e arrependimento, não é pregador de verdade, não do evangelho. Ao mesmo tempo que ele está falando na questão literal, sobre os corpos transformados. Paulo acredita plenamente nisso. Paulo não está aqui falando e dando um exemplo. A ressurreição não é uma história. Paulo acredita nisso. Nós seremos ressuscitados. Eu e você. Nesta terra. Algo vai acontecer. A gente ainda vai chegar mais no final, mas o final é apoteótico desse capítulo. Mas foquemos aqui agora na importância de entendermos sobre a reflexão no que temos ou não nos transformado. Estamos no segundo, esse é o segundo domingo do mês ou o primeiro? Me ajudem, domingo passado foi 30 ou foi 1? É o primeiro domingo do mês, né? Primeiro domingo do mês de dezembro.
Esse mês é um mês onde todo canto que você vai ouvir sobre o ano que vem. Já começou a circular a lista, os melhores do ano, o melhor disso, o melhor daquilo, o que aconteceu de bom, né? As pessoas já estão nas retrospectivas. Já começam os planos e as promessas. E o que é que a gente pode fazer? Faça um recorte que você quiser. Pode ser de um ano. Pode ser de um ano. Pegue esse último ano e faça uma análise da sua vida. Eu não estou dizendo para você fazer uma análise se você está mais rico ou mais pobre nesse último ano. Isso depende muito, de muitos fatores. Vamos focar na questão de coração. Como crente, esse último ano da sua vida, você se aproximou mais de Deus ou você se afastou mais de Deus? Qual é o recorte? O que você tem de fato para contar? Você consegue pontuar assim? Você enxerga assim, olha, isso aqui na minha vida mudou. Isso aqui está diferente. Você consegue lembrar de algo que você precisava parar de fazer e você parou? Você ouviu de alguém esse ano que você melhorou? Ou que você piorou? O Evangelho, ele é transformação. Não existe nenhuma fase, não importa, presta atenção nisso. Não existe estágio da vida cristã que te lhe conceda o luxo, o privilégio de parar. Não, eu acho que eu cheguei agora no ponto máximo. O que tinha para transformar na minha vida foi transformado. Se você pensa ou está pensando nisso, você está com um problema. Não tem. Se você chegou à conclusão de que esse foi um ano positivo na sua relação com Deus, glória a Deus, você se aproximou do Senhor, Deus está agindo na tua vida, está transformando algumas coisas, amém. Mas você pode também chegar à ideia de que, rapaz, esse ano andei para trás. Esse ano aqui foi ruim, difícil. Aí a gente tem que lembrar de uma outra verdade inconveniente. Se você se afastou de Deus, se você está sentindo Deus mais distante, não foi Deus que mudou. Foi você. Você pode, nós somos tentados, desde o Éden, a jogar a culpa no outro. Você pode então pensar, eu tô ruim mesmo, eu dei uma esfriada, porque as pessoas fizeram isso, a igreja é isso, é aquilo outro, meu querido. Se você esfriou, a culpa é exclusiva sua. Porque a relação com Deus, ela é individual. A primeira coisa que Adão fez, quando descoberto, foi fazer exatamente isso. Culpar o outro. Aliás, Adão, de uma maneira impressionante, ele culpa primeiramente quem? Quem é o primeiro atingido pela culpa de... Quem é o primeiro culpado na visão de Adão? Deus. Os mais atentos percebam o que ele fala. Quando Deus pergunta para Adão, o que aconteceu, Adão? A mulher que tu me destes. Cara de pau. Não é à toa que somos filhos de Adão, né? Adão, características que vão passando. Ele consegue, gênio, como alguns outros brincam, né? Genial. Ele consegue, numa frase só, sair completamente da questão, culpar a Deus e a mulher. A mulher que tu me destes, a culpa é sua, foi o Senhor que me deu, eu não pedi nada. Eu estava dormindo, eu estava quieto no meu canto. Quando eu acordei, apareceu. Estava tudo bem aqui. Não estava, porque a Bíblia, né, o texto diz que Deus olhou e o negócio não era bom. E graças a Deus por isso. Mas ele culpa o outro. Assim como Eva.
Eva não vai culpar Adão, Eva precisa se livrar do negócio. Eva vira e diz: foi a serpente, astuta, foi ela que me induziu. E o ser humano continua do mesmo jeito, a gente joga no outro. Não, é fulano, é ciclano, foi eles que fizeram isso, é por causa deles. A culpa é deles. Não, a culpa é nossa, a culpa é minha. Somos 100% responsáveis do nosso afastamento ou da nossa aproximação do Senhor. Se você tem culpado os outros, para de culpar os outros, presta atenção, se coloque diante de Deus e clame misericórdia. Cristianismo é uma relação de transformação. Isso não é automático, não é mágica. É vida. E aí sim, no desenvolvimento, nas relações, aí a gente vive um emaranhado. Mas a questão de estar mais perto ou mais distante de Deus, essa é nossa. Essa é individual. Está cheio de gente procurando mensagem, falando exatamente o contrário. Que Deus quer mudar a sua vida, que Deus vai destravar tudo, que as coisas vão ser liberadas, que o ano que vem é o ano da vitória, o ano que vem é o ano da bênção, o ano que vem você vai ter tudo dobrado, 7 vezes mais, não importa. Mas as pessoas não estão preocupadas se no ano que vem elas estarão mais próximas do Senhor, com suas vidas transformadas e olhando não para esta terra, mas para a eternidade. A ressurreição de Cristo e a nossa nos dá o poder, o privilégio e a responsabilidade de tirar os olhos daqui. É isso que Paulo está ensinando. Paulo, de maneira até poética, inclusive nesse texto lido, ele vai falar aqui de coisas incríveis. A partir do versículo 38, ele diz: então Deus lhe dá um novo corpo como ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves, outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morrermos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Paulo está lembrando que Deus, Criador, e por ser Criador, Ele sabe exatamente o que cada ambiente permite. E ele até compara, falando das realidades. E ele vai aqui, de maneira até poética, fala sobre o céu, ele fala sobre sol, sobre lua, as estrelas. É muito interessante, aqueles que gostam, depois olharem textos do Antigo e do Novo Testamento, falando a respeito, inclusive, sobre o espaço. A percepção que o texto bíblico tem sobre coisas que eles nem conseguiam imaginar ou ver. Nós estamos em 2025 e nós hoje temos acesso a coisas inacreditáveis. Para quem gosta dessa área, né, pode observar aí as imagens que os telescópios gigantes estão mandando. Na minha cabeça não concebe. Eu até hoje não entendi, como eu já confessei aqui para os irmãos, e perdoem a minha ignorância, até hoje eu nunca entendi a tecnologia do fax. A nova geração pesquisa no Google depois o que é fax, tá bom? Até hoje eu não entendo a tecnologia do fax. Veja lá entender como é que o tal do telescópio Hubble, que está a trocentos, não sei quantos anos luz aqui da Terra, consegue mandar a imagem para cá.
E aí já tem, do Hubble já tem o mais atual. Qual que é o mais atual mesmo? Qual que é o telescópio mais novo aí? Qual? James Webb? Olha aí. Hã? Esse é que eu não imagino mesmo. Eu não sei como é que eles conseguem mandar a foto. A gente está vendo Marte. Não faço ideia como vem, mas vem. Porque hoje nós temos algo chamado tecnologia. Não existia essa tecnologia. E depois você olha os relatos, por exemplo, do livro de Jó, que foi o primeiro livro. E essa nova realidade transformada, ela exigirá um novo tipo de corpo que teremos para a honra e glória do Senhor Jesus. Por que nós teremos esse novo corpo? Porque Cristo morreu e ressuscitou, vencendo assim a morte e dando direito a você e a mim. Isso não é ficção científica. Isso não é algo que precisa ou que deve andar longe de você. Não, presta atenção, lembra disso. As coisas não acabam aqui, nós temos problemas seríssimos, porque nós somos circunstanciais. Nós sentimos demais aquilo que está ao nosso redor, porque a gente esquece de olhar para frente. Então, determinadas situações estão acontecendo aqui ao nosso redor, e isso acaba com a gente. A gente tem um problema, acontece um desentendimento, um problema de saúde, problemas de saúde são duríssimos. Um problema econômico, um problema de desemprego, um problema relacional, seja o que for, é o suficiente para a nossa vida acabar. A gente perde a estrutura, perde a alegria, a ansiedade dispara. Entramos em vários processos internos. Porque, na verdade, nós estamos olhando ao que nos rodeia e não olhando para frente. Paulo é aquele que, por mais assustador que possa parecer, justamente por entender o que o esperava e o que o aguardava, Paulo não se movia pelas circunstâncias. Estou sendo perseguido. Vou continuar pregando o evangelho. Fui preso, vou continuar pregando o evangelho. Apanhei, vou continuar pregando o evangelho. Fui condenado à morte, vou continuar pregando o evangelho. Porque Paulo tinha plena noção de que todas as outras coisas passavam. E é verdade, passam. Passam. A gente não percebe, a gente não se dá conta. E eu sempre observo, talvez pela minha característica um pouco mais nostálgica. Eu estou sempre vendo, curtindo, né? Compartilhando sobre as coisas que passaram. E às vezes a gente vive e acha que determinada coisa não vai acabar nunca. Imagina! E a história humana é uma história exatamente de coisas que passam, que acabam. Eu gosto de ver documentário, lá em casa eu sou o único. O pessoal fica, não, pai, vai assistir documentário de novo? Vou assistir. Essa é a vantagem de ser o homem da casa, o pai. Não quer não? Tudo bem. Se quiser assistir comigo, vai ficar feliz. Se não, se vira, porque a TV aqui, eu ainda mando nesse negócio aqui. Bem democrático, bem amoroso, né? E aí você começa a ver documentários e aí vendo vida de homens que foram gigantes, homens extremamente populares, homens poderosos, que meus filhos não conhecem. Empresas que foram absurdas, gigantes, que as crianças não vão nem saber que um dia existiu. Essa semana o povo ficou chocado no mundo dos negócios e do entretenimento. A Netflix comprou a Warner. A Warner é uma empresa centenária. Passou por todas as transições da história. Foi comprada por uma empresa que não tem 20 anos.
E se você perguntar para a nova geração se elas sabem o que é Netflix, todo mundo sabe. Já o Warner. Porque as coisas passam e acabam, a gente tem tanto apego. Eu brinco com meus meninos e falo assim, na minha adolescência, o meu maior sonho de consumo era um dia ter um Cadete. Quem gosta de carro aqui sabe. Meu sonho era ter um Cadete 4 portas preto com som alto. Estou falando de um Ramon adolescente. Quem aqui ainda lembra o que é um Cadete? Pessoal, 30 a mais. Alguns tinham um sonho de um Escort. A nova geração não faz ideia. Por que eu estou falando disso? Porque existem coisas que a gente sonha em ter que daqui a um tempo ninguém nem vai saber que existiu. A vida é assim. Existem coisas que talvez hoje estejam tirando o seu sono, que daqui 10 anos serão irrisórias. Porque a vida é assim. As coisas se consomem, as coisas acabam, as coisas perdem o seu valor. Houve um tempo que as pessoas compravam linhas telefônicas para juntar patrimônio. Hoje ninguém atende uma ligação num telefone celular. As coisas passam e talvez a gente esteja gastando muita energia focado em algo que vai passar, que vai acabar. E Paulo está lhe dizendo, nós não acabaremos. Nós temos uma eternidade garantida, que não se corrompe, não vai ter corrupção. Por isso experimentaremos a morte. Porque para estarmos nessa nova realidade, esse corpo aqui não vai, mas ele vai ser transformado. Olha o que Paulo está falando. O texto final desse capítulo é um dos textos mais bonitos, importantes e motivadores que existem em toda a Bíblia. Presta atenção a partir aqui do versículo 50. Olha o que Paulo está dizendo àquela igreja. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Olha o que Paulo está dizendo. Isso aqui vai acabar. Esse corpo que adoece, esse corpo que tem problema de dor nas costas, que tem problema com taxa de diabetes, que fica sem enxergar direito, que cai cabelo, que nasce cabelo branco ou que cai todo o cabelo. Esse corpo que se expande mais do que deveria, ou que talvez afine mais do que deva, isso vai passar, não vai ser para sempre. Teremos uma eternidade com um novo corpo, feito sob medida por Deus para nova realidade, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte. Você consegue entender a profundidade disso? A morte foi vencida. O raciocínio de Paulo era esse: a morte já foi vencida.
O jogo já acabou. O resultado já está ali. É só protocolo. Era isso que trazia a alegria de Paulo. E Paulo é muito direto, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem para o Senhor com entusiasmo. É para o Senhor, não é para você. Presta atenção, que você pode estar dedicando tua vida inteira, teu esforço, teu sonho, para algo que de uma hora para outra acaba. Nesses meus documentários, eu vi esses dias um documentário, olha as coisas que eu vou ver. Eu vi um documentário sobre o Collor. Tem gente que nem sabe quem é Collor. Outros, eu falar o nome, se arrepiam. Collor foi o presidente que lançou um decreto que fez as pessoas dormirem com dinheiro na poupança e quando elas acordaram, elas não tinham mais nada. Para quem não lembra disso. Para quem viveu, lembra. É capaz de você lembrar até os centavos que tinha. Meus irmãos, você sabia que pessoas tiraram a vida por causa daquilo? Você sabia que milhares de pessoas literalmente entenderam que suas vidas tinham acabado por uma canetada? Em 2008, um banco nos Estados Unidos faliu. Mudou toda a economia e as pessoas perderam o emprego no Brasil. Pessoas em uma noite perdem a economia de uma vida inteira com uma ação no Japão. É por isso que Paulo está dizendo: trabalhem para o Senhor. Sabe por quê? Porque o trabalho para o Senhor gera vida, gera eternidade. Esse trabalho não é vão. Fazer a vontade do Senhor, testemunhar do Senhor, viver o que Ele tem para as nossas vidas, não tem preço. E não tem perigo de simplesmente acabar. Porque estamos falando de eternidade. O que Paulo está ensinando a essa igreja é a vitória que nos dá certeza para isso. É a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo nos lembra sobre transformação. A ressurreição de Cristo nos lembra sobre convicção. E precisamos entender e refletir as nossas vidas. Paulo, de maneira muito hábil, faz uma comparação sobre Adão e Jesus. O primeiro Adão, que lembra exatamente isso, corpo, pecado. E Cristo. Paulo vai chamar de segundo Adão, que lembra a eternidade, que lembra vitória, que lembra céu. As nossas vidas, elas vão refletir algum desses dois. Ou as pessoas estão enxergando Adão, o primeiro, pecador, em nossas vidas, ou elas estão enxergando Cristo. O que Paulo espera e o que Paulo fala para essa igreja em Corinto é que eles precisam demonstrar Cristo. Essa mensagem prossegue para 2025. O que nós precisamos mostrar aos outros é Cristo. Não existe eternidade sem transformação de vida. Não existe eternidade. Não existe esperança da ressurreição sem uma definição real de prioridades. Se as suas prioridades forem aqui, você só vai colher as coisas daqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez a gente esteja gastando energia demais, buscando as demais coisas, esquecendo que o Senhor disse, elas serão acrescentadas. O que é que o seu coração e a sua vida estão mostrando? Feche seus olhos. O ministério de louvor pode subir. Mais uma vez você vai ter uma oportunidade ímpar de refletir. E eu falo sobre oportunidade porque a realidade é que vivemos um mundo tão maluco que não temos tempo nem de pensar nisso. A gente está preso em uma teia de tanta coisa. E pensar na nossa relação com Deus é algo que nem aparece. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua relação com Deus? Deus nos garante, nos promete a vitória sobre a morte. Cristo venceu a morte para que o meu pecado e o seu fossem perdoados. Para que você possa ter esperança da vida eterna. Feche seus olhos, fala com Deus agora. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te agradecemos por esse amor. A tua palavra nos garante algo tão poderoso, algo tão profundo. Termos a convicção da eternidade. Pai, pelo poder do Espírito Santo, Pai, rasga as vendas dos nossos olhos. Pai, nos ajuda a enxergarmos a preciosidade, a grandiosidade do que nos espera. Pai, nos ajuda a ver como Paulo coloca aqui, nos ajuda a ver as coisas no seu devido tamanho. Pai, se os nossos corações, se a nossa visão está presa em coisas tão pequenas, abre os olhos, desperta o nosso coração para a realidade que há em Cristo. Pai, que a esperança da glória, que a esperança da eternidade, de fato, seja um combustível constante nos nossos corações. Pai, que tudo aquilo que tem gerado ansiedade, Pai, que tudo aquilo que tem nos colocado, nos derrubado em depressão, Pai, que tudo isso desapareça diante da alegria da eternidade. Pai, que cada coração aqui que ainda não confia de maneira suficiente na tua provisão, que esse coração seja tomado, invadido pela graça maravilhosa da tua presença. Nos ajuda a confiar e entender que o Senhor está cuidando de nós. Trabalha no coração da tua igreja. Abre os olhos, Pai, daqueles que estão dormindo. Desperta a tua igreja.
Que esse apelo de Paulo ecoe em cada coração. Nos dá a alegria de trabalharmos para o Senhor e não para nós mesmos. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém.